Muito boa noite. Esse é um vídeo de demonstração da segunda parte aí do desafio, né, da inteligência de negócio do processo de registro de não conformidades. E aí nós vamos ter aqui as visões, praticamente todas as visões que nós construímos aqui nesse portal vai ser igual às visões do portal anterior, né? Só que aqui tem um diferencial que é no SQL, na montagem da consulta. No portal anterior, nós dividimos em duas consultas, né, para cada aba. A primeira aba é referente ao RNC, recolhendo ali dados do processo, do workflow, do formulário, certo? E a outra aba é relacionada ao plano de ação. Então, foi utilizada duas consultas diferentes, duas análises diferentes, uma para cada aba. E aí o desafio aqui, dessa vez, foi unificar, né, em uma consulta só, em uma análise só, os dados das duas abas, tanto relacionado ao processo, né, workflow, formulário, como também a parte do plano de ação. Então, vou apresentar aqui brevemente as visões. Então, a gente consegue ver aqui o RNC por status. Então, vou ter aqui 22 em andamento e 3 em encerrado. Eu vou ter também o RNC por tipo, né, que vai ser o tipo de RNC que foi registrado lá, produto, reclamação do cliente, não definido porque não chegou ainda na definição. Registro de conformidade por situação também, então todas as situações aqui que são cadastradas nas atividades, né, do processo. E tenho também aqui a lista de RNC com o link para os dados da instância específica. Então, se eu clicar aqui em um link, vai me direcionar para uma instância, né? Exatamente como no portal anterior, certo? Então, me direciona aqui para a instância. E eu tenho aqui a segunda aba, que é a aba da parte do plano de ação, de fato, dos planos, né? Desse processo de registro de não conformidade. Eu vou ter aqui a quantidade de planos de ação por situação, certo? A quantidade de ações por status, a lista com a quantidade de planos por responsável, né? A lista com quantidade de ações por responsável e a lista de planos de ação. Aqui tem um diferencial desse desafio também, que vai ser um link direcionando ali para a nossa primeira aba. Ele vai fazer um cruzamento de dados, por exemplo. Como é que vai ser esse cruzamento de dados aqui? Eu tenho aqui a lista de planos de ação, e aí, quando eu clicar nesse link aqui, ele vai me direcionar para a aba 1 e vai enxergar o responsável por esse plano aqui, por exemplo, ó, no caso é o meu usuário, e vai aplicar um filtro nessa minha aba 1 aqui, para identificar dessa lista de RNC, para cruzar os dados. Eu tenho aqui na lista de plano de ação responsável pelo plano. Então, quando eu clicar nesse link, ele vai me direcionar aqui para essa visão, lista de RNC, e vai fazer um cruzamento de dados com o responsável pelo plano com o solicitante que deu abertura no processo, né? Então, ele vai cruzar ali, se aqui for o mesmo, o responsável pelo plano e do solicitante, se for a mesma pessoa, ele vai aplicar o filtro automaticamente. Então, vou demonstrar aqui, ó. Se eu clicar aqui em abrir link, ele vai me filtrar todos os RNCs onde o solicitante é esse usuário aqui, Enoveras. Parece que não teve nenhum comportamento, mas se a gente voltar aqui
Ó, na primeira aba, a gente consegue ver que tem alguns RNCs que estão com o solicitante aqui nulo, né? E quando a gente partiu aqui do link, você vê que não exibe os nulos, ou seja, ele aplicou o filtro aqui, certo? Agora, para a gente contextualizar melhor e entender a parte-chave aqui desse desafio, eu vou abrir aqui a consulta para pincelar um pouco como é que foi construída essa consulta, né? Essa consulta que unifica os dados, tanto do plano como do formulário, do workflow e do processo como um todo. Então, eu tenho aqui a consulta completa, certo? Essa primeira parte aqui da consulta, ó, daqui até aqui, vai me retornar os dados relacionados ao quê? Ao workflow, processo, formulário e o que mais? E a tabela também de atividade, estou vendo aqui a Active, eu dei o rename aqui, tá? WF Struct e... É, então, de forma resumida, esse primeiro bloco aqui vai me trazer os dados do workflow, né? Do processo como um todo e do formulário, certo? Então, eu tenho aqui WFP ID Process, identificador do processo, WFP NM Process, eu tenho o case aqui para o status daquela instância, certo? Aqui eu tenho a situação daquela instância também, aí vem nessa tabela aqui, GNRS, foi abreviada, eu vou mostrar mais à frente, na parte ali dos joins aqui. Tem esse subselect aqui também, que é para puxar o responsável pela atividade, certo? E tenho esse form, ponto asterisco aqui, para me trazer todos as colunas ali do meu formulário. Pronto, aqui encerra o bloco que eu acabei de falar, né, sobre o processo como um todo e o formulário. Aqui inicia o bloco do plano. Então, esse bloco vai até, vamos ver aqui, responsável pelo plano, até aqui. Então, eu tenho aqui, ó, plano ID Activity, o ID plano, plano Inime Activity, o nome do plano. Eu tenho um case aqui para calcular o prazo da situação desse plano de ação. Então, eu fiz esse case aqui para fazer o cálculo, né, para saber se está em dia ou em atraso. Eu tenho esse outro case aqui para pegar o status do Action Plano de Status, para pegar o status do plano de ação. E isso aqui são códigos que vai referenciar. Esses códigos aqui vai referenciar dentro da modelagem ali do banco. Isso aqui vai referenciar para um string. Assim, em questão de legibilidade da consulta, pode não ser muito legal, mas a integridade dos dados e a consistência não vai ter comprometimento, certo? Então, eu tenho esse código aqui que vai me referenciar para um string, certo? Então, por exemplo, se o plano tiver com FG status igual a 1, ele vai dar esse idem aqui, e esse idem vai entender que, por exemplo, aqui seria em dia, entende? Então, ele vai seguir essa lógica aí, tá? Então, esse case aqui é justamente para pegar o status ali do meu plano. Ok, então, encerrou o case, eu tenho aqui o responsável pelo plano de ação, NM Action Plan RESP, e aqui começa o bloco da ação, bem semelhante ao do plano também, que vai até aqui embaixo, certo? Aqui eu tenho os relacionamentos, né?
A ideia foi mais dar uma pincelada mesmo em cima da consulta, não entrar em um tanto detalhe técnico aqui, que essa consulta vai ser analisada com mais detalhes, né, posteriormente. Mas então, basicamente é isso. Agradeço a atenção. Muito boa noite. Obrigado.